Então, bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos. É bom estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. Se vocês puderem, abram suas Bíblias ou seus aplicativos em Êxodo 20. Hoje vamos falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Vamos seccionar esse estudo, né? Hoje vamos falar sobre a primeira parte desses mandamentos. Tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amigos, falar dos 10 mandamentos não é falar de uma velharia do Antigo Testamento, bem sabemos disso, porque toda a palavra de Deus e essa preocupação, esse enfoque, sobretudo no Antigo Testamento, ele precisa ser lido, né, interpretado e aplicado a partir da lente do Evangelho de Jesus Cristo. É a nova aliança que vai dinamizar essa palavra que foi dada aos antigos. Então, falar dos 10 mandamentos é falar de algo atual e que tem uma correlação com a graça de Deus, com a nova aliança e com o Evangelho de Jesus Cristo. Aliás, se você é um leitor da Bíblia, você já deve ter percebido, né, o tanto de referências que o Novo Testamento faz, né, ao Antigo, em especial também aos 10 mandamentos. Né? Jesus, no Sermão do Monte, se reporta aos 10 mandamentos. Paulo se reporta também aos 10 mandamentos. A Epístola de Tiago também. Enfim, a Bíblia ela precisa ser compreendida, né, de uma maneira unificada, né, coesa, onde existe uma articulação de tudo, de todos os seus textos. E assim nós precisamos ler, mas sempre sabendo que lemos a partir da lente do Evangelho e tendo Jesus como centro, né, como a palavra encarnada. E a partir dele nós podemos compreender todo o resto, né, porque ele falou: as Escrituras testificam de mim. Então, toda a Bíblia precisa apontar para a pessoa de Jesus. Quando algum texto parece não fazê-lo, nós precisamos compreender que aquilo já não tem uma relação com a nova aliança. Por exemplo, as passagens que falam sobre vingança contra os inimigos, né? Jesus já colocou um novo padrão, que é o amor, né? O amor que não é seletivo, um amor que não escolhe quem é o seu próximo, mas o próximo é aquele que se apresenta diante de nós, né? Que foi também criado em imagem e semelhança de Deus. Então, os 10 mandamentos, eles são uma referência importante, mas eu queria falar aqui de saída que nós, né, não somos justificados diante de Deus
pela obediência que temos a um conjunto de regras, mesmo que essas regras sejam colocadas por Deus. Não se trata disso. Você que participa com a gente na Comunidade da Graça já deve ter ouvido isso, né? Aliás, o nosso nome é Comunidade da Graça e não Comunidade da Lei. Então nós acreditamos, antes de tudo, no poder da graça de Deus, no seu amor resgatador, que faz com que, por meio de Jesus Cristo, gratuitamente, por causa do seu sangue, sejamos justificados diante de Deus. E só por isso somos justificados diante de Deus. É importante pontuar. Os 10 mandamentos, eles se inserem, então, num contexto de vida nova. E o que simboliza muito bem isso é o fato de que os 10 mandamentos, eles foram dados através de Moisés, por Deus, mas através de Moisés, depois que o povo saiu do Egito. Então, primeiro existe uma experiência de liberdade, para depois uma exigência de observância de mandamentos. Enquanto eles estavam sob as leis do Egito, sob o jugo do faraó, não faria sentido a inserção das leis de Deus naquele momento. Mas quando eles passam para um novo reino, uma nova república, um novo ordenamento jurídico colocado pelo Senhor, então as coisas mudam. Porque pessoas livres podem aderir aos mandamentos. Mas quando se é algemado, quando somos agrilhoados, também não podemos obedecer. Então a liberdade, a obediência ao mandamento também está pressupondo uma liberdade. E isso acontece com a gente. O Senhor nos chamou para uma vida nova em Cristo. Então depois que saímos do Egito, depois que saímos da tirania do faraó, do reino de Satanás, e somos inseridos no reino do Filho do seu amor, de Jesus Cristo, quando estamos do lado de dentro do reino de Deus, e os mandamentos do Senhor são agora a nossa lei, a nossa Constituição, aquilo que ordena e disciplina a nossa existência, aí sim faz sentido em falar em mandamento. Então espero que essa introdução tenha esclarecido isso para você. Então, quando nós falamos de os 10 mandamentos, nós não estamos falando de um método de chegar até Deus, porque o homem ele é incapaz de construir qualquer escada ou ponte até Deus. Na verdade, o movimento foi inverso, como você sabe muito bem. Ele amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho para que fôssemos salvos. Se Deus não tomasse iniciativa, evidentemente nós não teríamos a competência de chegarmos lá em cima, mas Ele que saiu de cima e veio aqui para baixo para nos salvar. Graças a Deus por isso. Então, por que nós somos libertados? Por que nós somos justificados pela fé e saímos do reino de Satanás? Porque o corpo do pecado foi destruído para que não sirvamos ao pecado como escravos? Porque agora libertados do pecado, como está escrito em Romanos, agora servimos a Deus, e vivemos agora em novidade de espírito? Só por causa disso é que agora nós podemos viver sob essa nova legislação do Senhor, que inclui os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos vivificados, como eu já falei, e dinamizados pelo poder do Espírito Santo no nosso coração e através da perspectiva de Jesus. Jesus Cristo como centro e o Evangelho como o ponto de partida para a compreensão de tudo. Só para dar um exemplo, você talvez conheça, quando Jesus Cristo vai falar sobre o não adulterarás, ele traz um sentido muito mais amplo a essa passagem. Então, não adulterar não é apenas o cometimento do ato sexual físico contra o cônjuge, entre pessoas comprometidas que quebram a aliança por infidelidade conjugal, mas por um ato físico. Mas o simples pensamento, intenção, simplesmente fomentar isso no coração de uma maneira voluntária, isso já é em si e já se configura uma quebra desse mandamento do não adulterarás, entre outros. Então Jesus ele vai trazer um novo sentido, e é nesse sentido que eu quero trazer para vocês. Nós que aceitamos ao Senhor como nosso advogado e aquele que nos justifica, nós que saímos da terra do Egito, agora vivemos sob uma nova legislação, e os 10 mandamentos são balizas muito importantes para que a gente tenha um relacionamento melhor com Deus e correto diante de Deus, e também tenhamos retidão diante dos homens.
Então, o primeiro mandamento, e não poderia ser diferente, é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o que o Senhor coloca como primordial na nossa vida é tê-lo como um único Deus. É a unicidade, o caráter único de Deus na nossa vida. Então, o que nós entendemos por esse mandamento não é a existência, uma existência metafísica de Deus, só existe um Deus, né? As pessoas geralmente têm essa compreensão, né? Claro que existem religiões que acreditam em várias divindades, mas nós aqui do Ocidente, né, vamos incluir o Brasil nisso, e com a tradição judaico-cristã, acreditamos num só Deus. Só que a questão não é acreditar na existência de um só Deus. Eu preciso ter um só Deus para mim. Então ele tem que ser um Deus único, mas um Deus único para mim. E nós sabemos, você sabe muito bem, que existe uma concorrência muito forte de coisas, situações e pessoas para ocupar o lugar de Deus no nosso coração, ou pelo menos para dividir o espaço de Deus na nossa vida. É assim que sempre será. É colocado como tentação pelo diabo. Ele nos tenta pelo compromisso com a exclusividade do culto ao Senhor, de uma vida diante dele, né? Essa ideia de ter Deus, né, como seu único Deus para mim, né, ela pode ser verificada de uma maneira muito prática. Você já deve ter aprendido isso, alguns aqui pelo menos. Então, para saber se algo ocupa o lugar de Deus ou não, eu preciso fazer o teste dos 3 T's. A letra T, né? Os 3 T's. Tempo, tesouro e talento. Tempo, tesouro e talento. O que drena mais o meu tempo, né? O meu tesouro e o meu talento, as minhas habilidades, né? Tudo que eu tenho, né? Todos os meus recursos psíquicos, né? Físicos, né? O meu tesouro, que são os recursos financeiros. Dinheiro é tempo de vida, né? Porque é trabalho empenhado que se expressa por moeda, né? Existe uma expressão econômica no meu trabalho, né? Então, o que eu entrego, né? O que eu estou disposto a compartilhar para a obra do Senhor e para os necessitados, isso tem a ver com também qual a importância do Senhor na minha vida e dos valores do reino, né? No meu coração. E como eu divido o meu tempo, né? Como é que é o meu tempo diante de Deus? Ele é o Senhor da vida, então ele também é o Senhor do tempo. Então não se trata de colocar Deus na fila, né? Como algo que também pode ser, que a gente pode também ver o caso dele, né? Na nossa agenda. Ele precisa ocupar o lugar, né? Central e especial na nossa existência. Então a gente precisa fazer o teste desses 3 T's. Só existe um Deus, né? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que, e um mandamento parecido com esse também é: não farás para ti imagem de escultura, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas Israel, por exemplo, não vivia, e por vezes não viveu, uma situação de apostasia escancarada em relação a Deus. Não era dizer: a partir de agora não teremos mais o Deus, né, Jeová, né, Yahvé não será mais o nosso Deus, agora será Baal. O que existia, o que é narrado no Antigo Testamento sobretudo, é a coexistência de deuses. Ao mesmo tempo que existe Yahvé, também existiam outros. E aí eu remeto vocês ao livro de 1 Reis, quando Elias enfrenta, né, uma situação de idolatria fomentada pelo rei Acabe, em que as pessoas começaram a cultuar Baal. E aí a repreensão e a grande denúncia de Elias para o povo foi o seguinte: por que vocês hesitam entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam o Senhor. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Então o que Elias fala é que o povo não abandonou completamente a Deus.
mas eles conviviam muito bem com outros deuses que também protagonizavam, né, esse espaço no palco do coração das pessoas. Então elas sim adoravam a Deus, mas adoravam a Baal também. Então a questão não é saber que se Deus é o nosso Deus, se o Senhor é o nosso Deus. O problema deles é que Ele era o Deus deles também. O que o Senhor quer é exclusividade. E eu e você precisamos fazer esse exame de consciência. Saber o que está entrando em concorrência no nosso coração, como espinhos, né, que sufocam, né, a boa semente da palavra e faz com que Deus não ocupe esse espaço, né, primordial e de exclusividade no nosso coração. Então, além disso, nós podemos também construir imagens e adorá-las, né? Claro que existe a adoração de imagem mais rasteira, quando você constrói um objeto ou compra esse objeto, né, que representa, na maioria das vezes, alguma divindade, né, alguma força mística, e aí você começa a achar que aquilo ali tem um poder em si, ou que ele é a representação de um Deus, né, ou de alguém com algum poder miraculoso. Então essa seria a forma, com todo respeito às várias crenças, mas da perspectiva, né, bíblica, seria a forma mais rudimentar, né, de idolatria. As idolatrias mais preocupantes, você sabe muito bem, são aquelas dos deuses que nós construímos. O homem, ele é exímio na fabricação de deuses, na fabricação de ídolos. E nós podemos fabricar isso o tempo todo. E nós fabricamos pelos 3 T's, como eu falei para vocês, né? E pelo tempo de atenção concentrada a tantas coisas que fazem com que Jesus Cristo acabe ocupando um lugar secundário que fique de escanteio, no final das contas, né? Quando nós colocamos a nossa vida, né, a vida devocional e a nossa trajetória passando por esse filtro, né, por esse teste dos 3 T's, a gente vai verificar se ele realmente ocupa esse espaço ou se na verdade nós estamos adorando outros deuses ou, pior ainda, construindo os nossos ídolos. Somos construtores muitas vezes de ídolos e nós temos que ter cuidado com isso. Um dos ídolos que nós podemos construir é a nossa própria imagem, né? O adorador de imagem é idólatra, ainda que essa imagem seja sua própria. E aí eu gosto de fazer um paralelo entre Jonas e Jesus, o profeta Jonas e Jesus. O profeta Jonas é aquele que, como vocês, talvez a maioria de vocês sabem, recebeu a missão de Deus de ir à cidade de Nínive para anunciar que, por conta dos pecados, né, do povo, que se tornaram insuportáveis aos olhos de Deus, eles receberiam uma punição, uma penalidade, e a cidade seria destruída. E depois das idas e vindas, ele foi jogado no mar, depois foi capturado, né, e abocanhado por um grande peixe, foi vomitado, e depois ele se convenceu de que deveria realmente cumprir a missão. Mas quando chega lá, né, as pessoas se arrependem, vocês conhecem a história, e aí ele fica numa situação desconfortável, porque o cartaz dele de profeta foi por água abaixo, né? A sua qualificação de homem de Deus foi definitivamente manchada, porque ele falou, em 40 dias a cidade será destruída. Isso trouxe angústia para o seu coração, porque a sua imagem, tadinho, ele foi manchada, né? Porque Deus foi tão misericordioso que retirou a consistência da palavra do profeta. Só que essa seria uma modalidade de idolatria, quando nós nos colocamos como, damos um lugar desmedido, né, para a nossa imagem, para o que é que vão pensar de mim, né, como é que vai ser daqui para frente. Não que a gente não tenha a preocupação com a imagem, nesse sentido aqui. Eu, antes de começar, né, tentei dar uma ajeitada aí no cabelo, vamos ver se essa camisa não está muito amarrotada para não sair mal na fita, né? Você também deve fazer isso. A questão não é essa, é aquilo que vai ocupar um lugar desproporcional, né, para a gente, para a nossa vida, e vai comprometer, inclusive, a nossa saúde, né, mental, né, um perfeccionismo. Isso é muito ruim e o Senhor não nos chamou para isso. Isso também é idolatria. Nós fazemos o que podemos fazer na unção do Senhor,
com a presença do Espírito Santo no nosso coração. Né? Isso vale para tudo. Né? Segundo a força que o Senhor supre, para que só Ele seja glorificado. Ao passo que Jesus é outra história. Jesus, ele, no seu empenho de cumprir a vontade de Deus, cumprir a sua missão, ele não tinha essa preocupação com a imagem, né? Haja vista que ele andava, né, e comia com pecadores e publicanos a ponto de ser ignorado, né, de ser recriminado pelos religiosos da época, como você sabe, e recebeu a má fama de viver como um glutão, um comilão, um bebedor de vinho, amigo de pecadores e publicanos. Essa era, né, como corria, né, o boato sobre Jesus, a boca miúda entre esses religiosos do tempo de Jesus. Porque não se preocupava com a imagem, se preocupava com a missão. Isso é muito importante, né, sobretudo para os que estão envolvidos com liderança, com o serviço, né, na igreja, na sua comunidade de fé. É sempre entender que a missão é que é importante, né? A missão não pertence a mim, eu que pertenço à missão. Então precisamos ter cuidado com essas idolatrias, com essas tentações, né, de preservação exagerada de imagens. Isso não é bom, né? A gente precisa tomar cuidado. E o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Quando eu era criança, né, e recebia essas informações de pessoas que não conheciam a Bíblia, basicamente, tomar o nome do Senhor em vão era quando um mendigo na rua dizia: me dá uma esmola, por amor de Deus. Hoje nem se usa mais essa expressão, né? Mas lá no Nordeste, né, no interior do Nordeste, de onde eu sou oriundo, existia muito isso, né? A pessoa que pede uma esmola por amor de Deus, e aí recebia recriminação: olha, está usando o nome do Senhor em vão. Ou quando existe uma expressão, né, ele ficou ao Deus dará, foi um Deus nos acuda. Isso aí a gente até pode discutir, né? Mas o que mais nos preocupa sobre tomar o nome do Senhor em vão é você utilizar o nome do Senhor de forma demagógica e hipócrita. E foi exatamente isso que Jesus atacou. Lembra do que eu falei? Lê a palavra através da lente de Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, a demagogia religiosa e o uso do nome do Senhor demagogicamente, hipocritamente, essa é a maior agressão à santidade de Deus em relação a esse terceiro mandamento. Só para dar um exemplo, os fariseus, eles entravam nas casas das viúvas, e Jesus denunciou isso, para fazer longas orações. Mas como a oração era muito longa e se estendia ao longo do dia, eles também precisavam fazer refeições nas casas das viúvas. Então ficavam um tempão, né? Fazia todas as refeições. A viúva é um símbolo, né, da pobreza e da necessidade. Então eles utilizavam o nome de Deus: estou fazendo uma oração, portanto você, viúva, precisa sustentar aqui esse marmanjo de Deus que vai te abençoar, né? Então era um uso hipócrita e demagógico. Eu, quando canto certas músicas, eu faço também já uma oração embutida: Senhor, vê se é em mim, prova meus pensamentos, sonda o meu coração. Aquelas músicas, estava tentando lembrar, eu te quero mais do que o ouro, né? Eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha própria vida, Senhor, né? Eu falo: Senhor, em que medida isso realmente está sendo verdade na minha vida? Eu não quero falar de forma leviana diante do Senhor, usar o teu nome em vão dessa forma, se não houver essa verdade no meu coração. Sonda-me, me prova e me ajuda nesse sentido. Então, até na adoração e na maneira como falamos e oramos diante de Deus, é preciso ter vida, é preciso ter verdade. Do contrário, vamos quebrar o terceiro mandamento. Isso é muito ruim. Que o Senhor nos ajude. E o quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. Lembra-te do sábado para o santificar. Né? Já tive a oportunidade de falar isso, né, algumas vezes, e é sempre bom frisar: nós não temos... respeitamos, né, e falo isso de coração, as pessoas que têm uma compreensão da guarda do sábado, né, do quarto mandamento, a semelhança da guarda que era realizada pelos antigos, né, à luz do que foi ensinado, né, por Moisés e pela tradição judaica. Mas nós entendemos que essa passagem recebe uma nova luz, né? Jesus injeta uma nova dinâmica ao quarto mandamento.
Porque nós entendemos que, e a palavra sábado quer dizer, né, o dia do descanso, o repouso, nós não descansamos num dia do calendário, nós descansamos na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão descanso em mim. É o que o Senhor fala. Então, se não descansarmos em Jesus Cristo, não vamos descansar em dia nenhum e em coisa nenhuma. Isso é muito importante. Lá em Hebreus, Hebreus capítulo 4, há uma referência ao sábado. Ele fala que o sábado, na verdade o repouso, né? O repouso sabático, ele não foi alcançado nem pelo povo de Deus, sob a liderança de Josué, que foi o líder que viabilizou a entrada do povo na terra. Porque quando eles chegaram, as lutas continuaram, né? Nós não temos um lugar aqui nessa terra que podemos dizer: aqui é o meu descanso. O descanso está em Deus. Então, o quarto mandamento não é só a abstenção de atividades seculares em um dia. Até porque a vida cristã, ela não pode ser dividida entre a parte espiritual e a parte secular. Tudo é espiritual, como sabemos muito bem. Tudo sofre a influência, né, do Evangelho de Jesus Cristo, e contamos com a presença do Espírito Santo nas mínimas coisas que nós fazemos. Portanto, não se trata apenas de se abster de trabalho em algum momento da semana, mas sim ter a vida de Deus e o descanso de Deus em todos os dias, nos 7 dias da semana. E é assim que nós cremos. Além de tantas outras passagens que isso levaria tempo aqui para explicar. Mas o importante é que possamos entender que o Senhor manda você descansar. É mandamento do Senhor podermos descansar. Ele não quer que eu e você sejamos pessoas a arrancar os nossos cabelos, a vivermos atormentados por problemas imaginários e por hipóteses que criamos de problemas que ainda sequer chegaram. Porque nós temos um descanso, temos um repouso sabático na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que diz: vinde a mim, você mesmo que está cansado, eu tenho todo o interesse no seu coração e quero apaziguá-lo. Eu quero acalmar essas ondas violentas que estão no seu coração e fazer com que essas águas fiquem plácidas e tranquilas no seu interior. É assim que o Senhor faz com a gente.